O caráter do cristão. É uma continuação da lição anterior. O nosso texto básico, Mateus 5, de 1 a 12. Alguém pode ler, por favor? Alguém que quiser participar, fazer pergunta, só levantar a mão. O Gerson está com o microfone. Então vamos lá. Mateus 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, falando mais de Ti, Senhor. Ó Pai, clamo a Ti, Senhor, venha com a Tua bênção sobre essa igreja, Senhor, sobre os Teus filhos, sobre cada um de nós, Senhor. Ó Pai, usa-me, Senhor, para que a Tua palavra chegue aos ouvidos dos Teus filhos de forma mansa, pacífica, Senhor. Que seja conforme o Teu querer, Senhor. Que essa palavra entre em nós, no nosso coração, que nós possamos assimilar as Tuas palavras, guardar os Teus ensinamentos, Senhor, viver conforme o Teu exemplo de retidão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para tudo o que fizermos, seja para Te honrar e para Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos o versículo-chave, Salmo 42, 1 e 2, que diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Então vamos começar diretamente ali na introdução. Alguém pode ler? O Wellington lá. Chega mais aqui, Wellington. Gerações de expositores bíblicos têm aclamado as bem-aventuranças como revolucionárias. As afirmações de Jesus são opostas à maneira que o mundo pensa. O mundo acha que a verdadeira felicidade vem da popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Ele declara que a verdadeira alegria, que vem do conhecimento do favor divino, pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo, mas aos pobres de espíritos, àqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. Vamos considerar detalhadamente cada bem-aventurança. Sugerimos que as primeiras 4 tratam do relacionamento do crente com Deus e as últimas 4 do relacionamento do crente com o seu próximo. Amém. Então essa expressão bem-aventurança, ela vem do grego, né? Que é a palavra makarios,
que é um adjetivo que significa feliz, afortunado, ou alguém que tem todo o motivo para viver alegre, contente com a situação que ele vive, independentemente da situação que ele vive. Se vive, às vezes, momentos bons, apesar disso, ele vai se sentir sempre contente. E essas bem-aventuranças que tem aqui nesse Sermão do Monte, é uma lista de recompensas, né, para aqueles que, como nós, que somos filhos de Deus, queremos viver. Ou seja, aqueles que passam por sacrifícios nesse mundo, nessa nossa vida, para alcançar a promessa da salvação. E essa bem-aventurança não é um termo que a gente usa normalmente, né? A gente não costuma dizer, que você tem a bem-aventurança. Eu nunca ouvi alguém dizer isso para um outro. Esse é só a gente conhece isso e vê isso só na Bíblia mesmo, no contexto bíblico. Mas isso quer dizer o quê? Feliz é aquele. Ou seja, quando Jesus fala aqui que bem-aventurado é aquele que faz isso, então é feliz aquele que faz isso, que obedece às minhas palavras. E para cada bem-aventurança, que nós vamos estudar aqui detalhadamente cada uma, é uma causa e efeito. Ou seja, você faz isso para conseguir isso. Então, para tudo, para toda a consequência, para tudo que a gente quer almejar, existe um pré-requisito para ser cumprido. E essa felicidade que nos é prometida não é só lá para o futuro, é tanto no presente como no futuro. Ou seja, também nos dias de hoje, se nós quisermos ter comunhão, paz com Deus, a paz de Deus, nós temos que cumprir o que Jesus nos fala aqui. E essas instruções que Ele nos dá, elas são desagradáveis. Por quê? Porque quando nós vamos estudar, nós vamos ver que nós vamos ter que abrir mão de muita coisa que o mundo nos oferece, que é prazeroso. Nós temos que abrir mão delas por amor a Cristo. Nós temos que abrir a mão de que muita coisa que o mundo nos dá, para demonstrar, para provar que o nosso foco não está aqui nesse mundo. Nosso foco está lá na frente, na promessa, na salvação. E por isso, se nós quisermos, como filhos de Deus, alcançar essa promessa, nós temos que abrir mão de muita coisa que esse mundo nos oferece. E uma coisa muito importante que a gente tem que prestar, que a gente estuda todos os 4 evangelhos aqui, a gente vê em nenhuma passagem Jesus nos dizendo que isso é opcional. Isso não é uma opção. Se você quiser, você faz isso. Você, para alcançar o foco, a nossa salvação, você tem que fazer isso. Então não é opção, você pode ou não querer fazer. E essas instruções, elas nos preparam, nós, os filhos de Deus, elas nos preparam para viver o reino de Deus, para alcançar o reino de Deus. Ou seja, nós já temos que experimentar esse viver, esse caráter, que nem diz a lição aqui, o caráter do cristão, nós temos que viver esse caráter no mundo presente, hoje. Não adianta a gente estudar a Bíblia, saber o que é, para fazer isso quando Jesus voltar. Não, é hoje, nós temos que viver. Esse nosso viver hoje vai nos capacitar para alcançarmos a salvação, as promessas. E também Jesus diz em várias passagens, né, que não existe salvação para quem desobedece a sua palavra, esse seu evangelho. Diz lá João, alguém pode ler? João 14, 23 e 24. João 14, 23 e 24. Então tá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quando Jesus fala todas essas bem-aventuranças, não é ele que está dizendo dele mesmo, vem do Pai. Então, por isso que nós temos que cumprir. E essas instruções que eles nos dão, não é como a lei de Moisés, que a gente tinha que obedecer à risca. Ou seja, esse é um padrão, como todas as coisas de Jesus, um padrão muito mais elevado que nós temos que cumprir. Não era simplesmente obedecer à lei. A partir do momento que a gente obedecia, que era obedecido à lei lá no templo, de acordo com a lei de Moisés, você não sofria punição, você estava livre. Com Jesus é diferente, é muito mais elevado esse padrão, esse sentido de retidão que os cristãos têm que seguir. Ou seja, a lei de Moisés ela não tinha a capacidade de trazer alguém à presença de Jesus novamente. Só com a vinda de Jesus isso é possível. Quer ver aqui em Mateus, nesse capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então não era simplesmente obedecer a lei até aquele ponto. Aqui não existe limite. E outra coisa muito importante, a gente não vai alcançar esse padrão que Jesus exige da gente, esse padrão de santidade, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força. Cada um de nós só vai alcançar esse padrão que Jesus exige através da graça de Deus. Amém? E quando Jesus veio e começou a dar essas instruções, todo mundo ficou espantado, porque era totalmente contrário a todo tipo de ensinamento que tinha até então, né? Era costume dos judeus que o sinal, os sinais exteriores que você tinha eram consequências da sua vida perante Deus. Ou seja, se você tinha uma vida reta, você era rico, você tinha saúde, e pelo contrário, se você não era rico ou tinha algum problema de saúde, aquilo era consequência de um pecado que você tinha cometido. E Jesus veio e falou totalmente ao contrário disso. Então, imagine como era difícil o entendimento naquela época. Jesus veio dizendo, né, que eram felizes quem? Quem chora, quem é misericordioso, quem é manso. Totalmente diferente do que era o costume daquela época. Amém? Então vamos lá. Item 2, os que choram. Não, é o 1, os humildes de espírito. A palavra pobre ou humilde descreve o homem que não tem absolutamente nada. O homem que, pelo fato de não ter nada neste mundo, põe toda a sua confiança em Deus. Assim, Davi escreveu no Salmo 34:6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Gradualmente, a palavra pobre passou a ter o sentido de uma humildade, dependência de Deus. Esta bem-aventurança ensina duas verdades. Continua? Sim. Reconhecer a nossa pobreza espiritual. Não temos nada para oferecer a Deus. O homem humilde de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Veja o que Jesus falou à igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Era uma igreja
autossatisfeita e bastante superficial. Quantos crentes satisfeitos com seu estado espiritual são como o fariseu? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não há muita pobreza de espírito aqui. Ou será que somos o publicano que clamava: ó Deus, se propício a mim, pecador? O publicano estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e destruição espiritual. Isto é ser humilde de espírito. Receber o reino dos céus. O reconhecimento da nossa pobreza espiritual é a condição indispensável para receber o reino de Deus. O que Jesus enfatiza é que o reino dos céus é oferecido somente àqueles que são humildes de espírito. Feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Alguém pode ler ali Isaías 57:15? E alguém depois 66:2? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. E o 66, versículo 2? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém. Então aqui, quando Jesus fala dos humildes de espírito, na língua original ele quer dizer pobre, ou seja, quem que é pobre? É aquele que lhe falta algo essencial na vida para ser feliz. Nas várias traduções, tanto no hebraico como no grego, ele sempre diz que é humilde, pobre é humilde, afligido, humilde de espírito, né? É mendigo. E seja lá em qual tradução for, sempre dá a denotação que é uma pessoa desprivilegiada, ou seja, ela precisa de algo para viver, para ser feliz, só que ela não possui aquilo falta na vida dela. E essa ideia, né, de humilde, de espírito, é uma capacidade que a pessoa tem de esvaziar-se de si mesmo, ou seja, de não ser egoísta. O egoísmo, né, é uma coisa que nos atrapalha em toda a nossa vida espiritual, nosso relacionamento, até no mundo aqui. Então a gente tem que se esvaziar desse sentimento. A gente não pode se achar que nós somos autossuficientes, que tudo que nós temos, que nós possuímos, é por causa da nossa força, do nosso esforço, que nós somos bons, que nós somos capazes de tudo, pela nossa própria força, né? Então, os pobres de espírito, eles têm uma confiança em Deus. Sabem, né, que não precisam andar ansiosos, nem autoconfiantes. Porque o quê? Porque eles dependem de Deus. Porque eles sabem que tudo o que eles querem, o que eles têm, aquilo vem de Deus. Deus capacita, proporciona a cada um de nós isso. E o pobre de espírito é aquele, então, que ele se entrega verdadeiramente aos cuidados de Deus. Ou seja, por que ele não fica ansioso? Porque ele sabe que Deus, no momento oportuno, de acordo com a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, Ele nos vai dar isso.
E a palavra nos garante que Ele nos dá. Um grande exemplo que nós temos disso é de Jó. A gente vê que Jó, como humanamente falando, ele era muito rico. Só que o quê? De uma hora para outra, Deus tirou tudo dele. E de que forma que ele reclamou? Ele reclamou dizendo: ah, Deus, você me deu tudo e agora tirou, agora eu estou pobre. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que tudo o que ele tinha antes, aquela riqueza toda que ele possuía, foi Deus que deu para ele. Ele não conseguiu aquilo do esforço dele. E assim como Deus dá, Deus tira. Então ele tinha consciência disso. Isso é se esvaziar de egoísmo e saber que tudo que nós temos, que nós somos, provém de Deus. E muita coisa, às vezes a gente costuma reclamar muito, né, de que Deus abandonou a gente, quando a gente quer alguma coisa e aquilo não vem, a gente acha que Deus está em falta com a gente. E isso é pecado. Isso é uma demonstração da falta de fé, da falta de confiança em Deus. A gente não sabe aguardar o momento oportuno. Então, ser humilde de espírito é a gente reconhecer que tudo na vida vem de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Que nós não somos capazes de prover nada para a gente pelo nosso próprio esforço. Muita gente se vangloria, né? Ah, eu passei em tal concurso porque eu sou bom, eu sou inteligente. Mas por que você passou no concurso? Que Deus te capacitou, te deu a inteligência para passar naquele concurso. Então isso é a humildade de espírito, a gente reconhecer que todos os dons, tudo que nós possuímos, aquilo vem de Deus, não é nada pelo nosso próprio esforço. Claro que aí a gente tem que ter um entendimento, né, que quando a gente diz Deus nos dá tudo, ou nos proporciona, nos capacita, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é a gente sentar lá na poltrona e vou esperar Deus me capacitar, o próximo concurso que vier aí é só eu fazer. Não é assim que funciona. Deus nos dá os dons, as capacidades para a gente correr atrás do que a gente quer. Amém? Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos herdar a nossa morada junto com Deus, nós temos que ser espiritualmente pobres. Né? E isso a gente, como já falei, isso não é para amanhã. Isso tem que ser o nosso viver hoje. A gente tem que demonstrar isso no nosso caráter hoje. Porque o mundo aí ele é muito cruel. E se a gente se deixar levar pelas coisas do mundo, a gente não consegue obedecer a palavra de Deus. Alguém pode ler Lucas 17, 21? Amém. Então o reino de Deus está dentro de nós. Nós não podemos esperar pelas coisas do mundo. Nós temos que crer que Deus tudo faz. Tudo hoje no mundo praticamente a gente consegue com dinheiro, né? Só que Deus, Ele deixa tudo claro, que com o dinheiro você não compra felicidade. Muitos dizem, mas ajuda. Não, ajuda sim, você vive com mais conforto. Mas o conforto não te traz a paz, a real felicidade interna. Por isso tem tanta gente rica que vive com todo o conforto, mas não tem paz interna. Do que adianta isso?
Então, essa felicidade que a gente procura, a real felicidade, que daqui essa bem-aventurança prometida por Jesus, ela nos é dada gratuitamente. Nós não precisamos pagar nada por ela. Ou seja, e Deus nos convida, né, a irmos a Ele, né, pobres e cientes de que nada temos de valor para a gente dar para Deus. Deus não quer nada de valor e não existe nada que nós possamos dar a Ele em valor materialmente para alcançar a salvação. Isso é espiritual. E esse é um convite que Ele nos faz, né? Lá em Isaías 55:1 ele diz: vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, para alcançarmos a felicidade prometida por Deus, nós não precisamos de dinheiro. Nós temos que esvaziar o nosso coração, ser humildes de espírito, reconhecer que tudo que nós queremos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém de Deus. Amém? 2, os que choram. Esta é uma bem-aventurança estranha. Felizes os infelizes. A palavra chorar é uma palavra muito forte, usada para o lamento pelos mortos. Lamentação por um parente querido. Por exemplo, a tristeza de Jacó quando pensou que seu filho José estava morto. Aqui não é o choro de luto, mas o choro de arrependimento. Quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, chorou pelo pecado do povo impenitente. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros. Lágrimas quando vemos um irmão cair no pecado, em vez de fofoca sobre o seu pecado. Mas o que deve nos levar às lágrimas é a tristeza dos nossos próprios pecados, aquilo que Paulo descreve, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma ligação entre as primeiras duas bem-aventuranças. Ser humilde de espírito é sentir convicção pelo pecado. Chorar é demonstrar contrição. Veja alguns exemplos bíblicos dessa tristeza pelo pecado. Somente aquelas pessoas que choram pelos seus pecados serão consolados pelo único conforto que pode aliviar o desespero, que vem pelo perdão de graça infinita de Deus. De fato, bem-aventurado o crente com o coração compungido. Alguém pode ler ali os Salmos 38:8? 38:4. Salmo 38:4. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado tornaram-se insuportáveis para mim. Esse aqui é Davi falando, né? O 18 também, 38:18. Sim, confesso a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado. Ou seja, esse era um choro de Davi pelo pecado. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui também é um choro de Isaías. Então, esse verbo, chorar, usado por Mateus aqui nessa bem-aventurança, que é pentel,
não significa apenas chorar, chorar por chorar, ou seja, é um lamento, não é um pranto. Quando a gente experimenta algo valioso, quando a gente perde algo valioso. Geralmente essa palavra ela é relacionada com o luto, ou seja, o luto pela perda de um ente querido, né? Mas dizer, né, que nós, como herdeiros desse reino, receberão consolo de Deus simplesmente porque choram na vida presente, ela não reproduz, né, fielmente o que Jesus queria dizer aqui. Não é simplesmente chorar, eu fiz algo errado, eu choro. Porque a gente chora muito, né? E geralmente a gente chora por aquilo que plantou, ou seja, geralmente por uma rebeldia a Deus, por algum pecado, por alguma coisa errada que nós fizemos, a gente chora. E quando a gente faz isso justamente por uma rebeldia a Deus, você acha que seria normal a gente receber o consolo de Deus por isso? Perdão, sim, mas agora o consolo de forma nenhuma. Nós fizemos algo errado. Nós vamos chorar para receber o consolo de Deus? Então, que a gente tenha consciência muito bem disso. Que choro é esse? Ou seja, esse choro tem que ser por um arrependimento verdadeiro, aquele que vem lá do nosso coração. Não é só para recebermos o perdão de Deus, para recebermos só o agrado, o consolo de Deus. Ele tem que ser um arrependimento genuíno, aquele arrependimento que a gente se arrepende do que fez e não faz mais a mesma coisa. Não é aquele ato de a gente faz alguma coisa errada, chora, pede perdão, amanhã faz de novo. Chora de novo, outro dia faz de novo. Isso não é arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é quando a gente luta incessantemente para não cometer mais aquele erro. E consegue isso, e não comete mais. E aqui fala, né, que esses exemplos que a gente viu aqui de Isaías e Davi, que a gente chora pelos nossos pecados. Se a gente for pensar bem, a gente chora só pela metade, né? Porque o que adianta a gente chorar pelos nossos pecados? Quando a gente tem um coração contrito realmente, a gente chora pelo pecado dos outros, pelo pecado alheio. Por quê? Porque a glória de Deus está sendo diminuída. Então é isso que o nosso coração tem que saber, nós temos que saber. Não adianta a gente chorar só pelos nossos pecados. O João. Amém. Como o Vonei falou, com relação a Cristo, é que o padrão foi elevado, né? Tornou-se diferente daquilo que a lei dizia e que aqueles judeus estavam acostumados, né? Vejam que em Mateus 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da coentro, da cominho e da hortelã, mas tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Fazei essas coisas sem negligenciar aquelas. Então, assim, imaginem que para aquelas pessoas que eram abastadas, e os judeus em sua maioria era tranquilo. Você podia ter uma vida no pecado e você ir lá e fazer os sacrifícios que a lei dizia. Então, assim, você estava tranquilo com relação a isso. Ou seja, naquela época existia, a lei disciplinava, mas Jesus vem ensinando: olha, somente a disciplina não é o bastante, não é o suficiente. Tem que haver amor,
tem que existir amor. Então, imagine que para alguém que quisesse seguir a lei, mas fosse uma pessoa pobre, financeiramente falando, naquela época, a pessoa poderia cometer seus pecados e não ter ali como ir lá e comprar um animal para fazer o sacrifício em prol do seu pecado, né? Então, e a pessoa rica que conseguia fazer tudo aquilo que a lei dizia, era uma pessoa que poderia olhar para um pobre com soberba: olha, beleza, eu pequei, mas eu já ofereci lá o meu sacrifício em prol do meu pecado, né? Diferentemente de alguém pobre. Então, com a vinda de Jesus, Jesus vem colocando todos no mesmo nível. Olha, agora não é mais o seu dinheiro que vai comprar, né, você vai poder fazer o sacrifício ali em prol do seu pecado. Agora tem que haver quebrantamento. Então, Jesus coloca todos no mesmo nível, diferentemente de ter condições elevadas, financeiras ou não. Não é mais o sacrifício de animais, agora tem que haver arrependimento, né? Então, por isso que para os judeus era difícil receber esse ensinamento, né? Ou seja, eles estavam muito confortáveis da forma que era feito, eles estavam muito confortáveis, davam ali os seus dízimos tranquilo, ofereciam os seus sacrifícios e estavam tranquilo com o seu ego, né? Mas na verdade não tinham uma vida regadas aos ensinamentos do Senhor, mas uma vida disciplinada com o que a lei dizia. É isso. Amém. Alessandra, que Gerson. Eu fico vendo assim, é muito difícil da gente reconhecer a nossa culpa, né? O que é mais fácil? É a gente jogar a culpa nos outros. É muito mais fácil. Fulano errou, eu fiz isso por causa disso, e justificar, tentar explicar, porque, né, não justifica às vezes o nosso erro. Foi aquilo que Adão fez: a culpa não é minha, a culpa é da mulher. A mulher não, é a culpa da cobra. A cobra, né, ficou sem culpar ninguém. Mas, assim, quando a gente não reconhece os nossos erros, os nossos pecados, quando que vai ter a cura no nosso coração? Nunca. Porque a culpa é sempre do outro. Então, a partir do momento que a gente reconhece que a gente errou, que a gente falhou, pede perdão, se arrepende, há uma mudança de vida. Bem, pastor Ricardo. Eu, na verdade, queria ver só o Gerson correndo. Mas é interessante, né? Lamentações tem um texto, Lamentações 3:39, que diz: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, desde sempre, Deus vem tratando com o homem a questão do arrependimento, né? A questão da mudança. Só que, como a Alessandra disse, é mais fácil a gente achar um culpado, a gente colocar a culpa no outro. E o texto de Lamentações, depois vocês continuam lendo, ele vem falando sobre essa questão de cada um examinar a si mesmo, de cada um olhar para si mesmo e ver a mudança necessária dentro de si mesmo. Amém. Então vamos lá para o item 3, os mansos. Não é fácil traduzir essa palavra do grego, mas é uma palavra usada para descrever o animal que foi domesticado e treinado a obedecer ao comando do seu mestre. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Moisés foi considerado um varão muito manso. Bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. São essas pessoas mansas que herdarão a terra. Stott comenta:
A condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. É a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Amém. Então a gente aprende com Cristo aqui que a mansidão que nós devemos ser, o que consiste essa mansidão, é deixar que o Pai seja a nossa justiça. Ou seja, nós temos uma inclinação natural da carne, né, que nós temos que defender aquilo que nós achamos justo para nós, aquilo que nós merecemos. E se a gente não defender com unhas e dentes, ninguém vai fazer isso por nós. É justamente esse o pensamento que Jesus vem alterar. Ou seja, que Ele é a nossa justiça. Que nós não temos que brigar pelos nossos direitos. Se a gente deixar isso pelo desejo da carne, a gente vai viver irado. Não? O que a carne quer? Ela quer fazer afronta, ela quer devolver com juros, dente por dente, olho por olho. Nós queremos dar uma lição em alguém. Isso tudo é o desejo da carne. E para que a gente não deixe isso nos dominar, isso depende de muita fé. Nós temos que ter muita fé, muita confiança em Deus, em saber que no momento oportuno a justiça de Deus vai prevalecer. Romanos 8, 13 e 14 diz: porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos seus filhos. E a partir desse momento, nós temos o nosso protetor. Deus é quem nos guarda, é quem nos livra. Então é Ele que vai fazer a justiça divina. Nós não temos que brigar, o nosso desejo interior de brigar por aquilo que é nosso. Se for nosso, se for da vontade de Deus, a vontade será feita, independentemente de qualquer situação. Salmo 91, 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É nisso que a gente crê fielmente? É nisso que a gente vive aí no mundo? É dessa maneira? A gente crê que tudo, a justiça de Deus vai prevalecer, ou a gente às vezes sai brigando, se irando, para defender os nossos direitos? Então essa é a mansidão que Deus quer de nós. Que a gente saiba que é Ele que nos guarda, Ele que nos livra de todo o mal. Que Ele fala ainda, não? João diz lá em 1 João 4,4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que a gente se deixar levar por aquele que está no mundo, que é Satanás, é só de mal a pior. Amém? 4, os que têm fome de sede e justiça. A fome aqui não é a fome que a gente tem antes do almoço. Estou com fome. É a fome de uma pessoa que não tem absolutamente nada para comer. É a sede de um moribundo desesperado para beber água. Quando desejamos justiça, é quando um homem morrendo no seu deserto deseja comer e beber. Qual é a natureza dessa justiça? Justiça moral. É o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. Devemos desejar ardentemente um coração que agrada a Deus. Sede é um sinal de saúde. Quando a gente não tem apetite, é motivo de preocupação. Como é triste ver em nossas igrejas uma falta de fome e sede de Deus. O salmista demonstrou a atitude correta.
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Justiça social. Uma grande preocupação dos profetas menores foi com as injustiças que prevalecem na sociedade, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Demonstramos fomes dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Amém. Então, quando a gente ouve falar de que alguém procura justiça, a gente sempre pensa, né, que alguém está procurando aquilo que é seu direito por lei, né? Ou seja, alguém cometeu algum delito, a lei tem que punir ele por aquilo que ele cometeu. Mas no contexto bíblico, né, essa palavra traduzida por justiça, a gente entende que ela denota a retidão de Deus. Ou seja, o que é reto? Uma coisa reta. Ela não tem curva, não tem desvio. Que Deus é reto. Tudo o que Ele faz é perfeito. Todos os seus atos são retos e perfeitos. Então é isso que Ele quer que a gente faça. É isso que Ele está querendo dizer. E Ele diz mais, que quando a gente tem sede, né, dessa retidão, de fazer tudo perfeito, a gente será farto. Ou seja, o que é essa fartura? É a presença de Deus em nós. Nós seremos cheios da presença de Deus. A palavra farto quer dizer cheio, né? Alimentado. Ou seja, ela transmite a ideia que aquilo a gente está satisfeito, que não precisa mais de nada. E por que ele usa essas palavras, a fome e sede? Porque elas são um desejo básico, né, de todo ser humano. A gente, para viver, precisa comer e beber. E a gente busca isso com vontade, né? Uns mais do que os outros, mas a gente não é ávido por querer buscar alimento. Isso é uma questão de vida ou morte. E é por isso que Jesus usa essa expressão. Que assim como isso, para buscar a vida, para nos mantermos vivos, nós temos que buscar a Ele como a gente busca o alimento, como a gente busca a comida e a bebida. E quando a gente fica farto, a gente fica satisfeito. Você fica satisfeito, comeu hoje, está satisfeito. Só que amanhã você vai ter fome de novo. Mas com Deus é diferente. Diz que nós vamos ter fartura, que nós vamos ficar satisfeitos. Não é que nós precisamos buscar. Claro que a gente busca Ele cada vez mais. Mas isso quer dizer que nós ficamos cheios, que nós não precisamos de mais nada ao nosso redor. Só a presença de Deus nos basta. Isso nos satisfaz. Amém? E essa retidão espiritual, o que ela implica? Em que a gente viva nessa retidão. Né? Que a gente não se conforme com as injustiças desse mundo, com as injúrias desse mundo. E que se a gente desejar isso, e cumprir, exercer essa justiça, buscar essa justiça de Deus, essa retidão, a gente vai ter fartura da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, essas quatro primeiras bem-aventuranças, o autor separou aqui que ela é o nosso relacionamento com Deus. A partir aqui do versículo 7, das próximas bem-aventuranças, é o nosso relacionamento com o próximo, ou seja, entre irmãos. Então vamos lá, 5:7, os misericordiosos. A misericórdia é compaixão e socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Uma grande ilustração dessa verdade se acha na parábola do bom samaritano, que usou de misericórdia para com o viajante que foi assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó e abandonado semi-morto. Há tantas pessoas abandonadas pela sociedade e muitas vezes pela
própria igreja, que necessitam de um ato de misericórdia da nossa parte. Muitas pessoas preferem isolar-se da situação dolorosa da humanidade. A tradução da versão Nova Tradução na linguagem de hoje é muito apropriada. Felizes os que têm misericórdia dos outros. Deus terá misericórdia deles também. Não se esqueçam que aqueles que demonstram misericórdia encontrarão misericórdia. Amém. Continua. Os limpos de coração. Não, só aqui. Obrigado. Então, essa palavra usada no grego, né, eleimon, ela é um adjetivo. E que significa, né, que a gente tem misericórdia das pessoas, ou seja, que isso tem que ser uma característica da nossa vida. Ou seja, isso não deve ser um ato isolado. Ah, eu vou ter misericórdia agora dessa pessoa. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Qualquer situação na nossa vida, a gente não vai pensar em misericórdia. Isso já é natural, isso vem automaticamente. A gente vai agir com misericórdia. E por que isso? Porque até quem não crê em Deus tem misericórdia. Não é? Quantas pessoas que estão aí no mundo, pecadoras, elas fazem misericórdia, elas têm atos de misericórdia. Aí depende muito do motivo que ela tem misericórdia. Muitos têm misericórdia para se mostrarem perante os homens, para se ver livre de alguma situação incômoda. Às vezes tem um pedinte aí na rua, né? Ah, vou dar um dinheirinho para me ver livre, para ele se afastar de mim. Isso é misericórdia? Em certo ponto é, mas o foco, o objetivo desse ato de misericórdia não é correto. Então, que a gente não pense em fazer misericórdia justamente de um fato isolado. Ah, eu vou agir com misericórdia agora. Isso tem que estar dentro de nós. Tudo que está ao nosso redor, a gente tem esse sentimento de misericórdia. Ou seja, isso que seja uma atitude contínua no nosso viver, né? Ou seja, todo o sofrimento que a gente vê aí no mundo, que isso nos toque. Que a gente sinta isso, que a gente chore por isso. E não há como a gente ter misericórdia se a gente não tem amor. Estão intimamente ligados. Só tem misericórdia quem tem amor no coração. Ou seja, então para a gente demonstrar, né, uma misericórdia genuína, a gente tem que ter empatia. O que é empatia? É o problema do próximo se tornar o nosso problema. Se o nosso irmão está sofrendo por alguma coisa, esse sofrimento dele, ele vai passar a ser o nosso sofrimento. É assim, dessa forma que Jesus quer que a gente se sinta. Dessa forma seja a misericórdia. E Jesus foi o nosso grande exemplo disso, né? Nem diz lá em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, o problema estava nele, ele não tinha problema nenhum. O problema estava todo em nós. E ele pegou para ele. Isso é misericórdia, isso é exemplo de misericórdia. Então, misericórdia é uma virtude. Isso é uma característica do caráter do Filho de Deus. E isso é, como Jesus fala aqui, é um ato de uma questão de reciprocidade. Ou seja, ele está dizendo que vai ser misericordioso conosco se nós formos misericordiosos com o nosso próximo. Quem é que não gosta de misericórdia? Quem é que não pede pela misericórdia de Deus? Agora, nós agimos de acordo para que nós a merecemos? Que a gente possa refletir isso, né? Amém? Os limpos de coração. Este foi o grande desejo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tasker define os limpos de coração como
os íntegros, livres da tirania de um eu dividido. Isso quer dizer que o coração limpo é o coração sincero, como há uma grande necessidade do crente ser sincero, transparente, livre de falsidade no seu relacionamento com outros. Vale a pena meditar no comentário de Stott: como são poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta, somos tentados a usar uma máscara diferente e representar um papel diferente, de acordo com cada ocasião. Isso não é realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. E são poucas as pessoas que verão a Deus, tanto agora com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença do Senhor, face a face. Essa é a bem-aventurança do crente, que não entrega sua alma à falsidade. Amém. Então, os limpos de coração verão a Deus. O que é limpo de coração? Rapaz, eu penso isso muito nas minhas orações. Ó Deus, me dá um coração limpo. Mas o que é isso? É a gente tirar as impurezas que vão contaminando, né? Com o nosso dia a dia, a gente vai enchendo o nosso coração de impurezas, vai contaminando ele. E como é que a gente faz para limpar isso? Ou seja, a gente tem que se desapegar das coisas do mundo. Não? Satanás coloca muita coisa na nossa vida, muitos prazeres, e a gente gosta disso. Isso é prazeroso, é bom a gente viver com isso. E assim a gente vai enchendo o nosso coração disso. E vai se esquecendo das coisas de Deus. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. E se a nossa fé não está bem firmada, Satanás vai nos convencendo disso, que as coisas do mundo são melhores do que as coisas de Deus. E a gente experimenta isso, dia a dia. E se a gente não tiver muita fé, muita confiança em Deus, a gente deixa se levar por essa ilusão dos prazeres mundanos. E o triste é que muitas pessoas, por causa disso, não têm nenhum interesse em limpar o coração. Elas sentem muito mais prazer nessas coisas que elas vivem dia a dia do que nas promessas de Deus. Então a gente tem que ter um interesse genuíno em manter um coração puro, limpo, tirar toda a impureza de dentro dele. E que essa pureza de coração não seja assim alguma coisa externa, somente alguma coisa aparente. Ela tem que vir lá do âmago, do nosso interior, um desejo ardente de ter um coração puro, de viver em retidão, de tudo que a gente fizer seja para honrar e glorificar a Deus. Amém? 3, os pacificadores. Há uma grande necessidade de hoje em dia de pacificadores. Na indústria, entre empregador e empregado, na família, entre pais e filhos, na igreja, entre a liderança e os membros, e entre um membro e outro. A coisa mais fácil é criar caso, incentivar atritos. É preciso da nossa parte um grande esforço, como Paulo nos mandou, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cada cristão tem de ser um pacificador, mas isso só é possível quando gozamos paz com Deus, a fonte de toda paz. Somos chamados a seguir a paz com todos, e, se depender de nós, ter paz com todos os homens. Amém. Aqui, se a gente se apegar simplesmente à palavra pacificador, que normalmente ele usa nas traduções aqui, a gente vai entender que isso aqui é apenas aquele que promove o bom relacionamento entre as pessoas. Ou seja, que isso é reservado simplesmente àquelas pessoas que evitam conflitos, que conseguem levar o bom relacionamento entre duas pessoas. E é isso que esse nosso autor está dizendo aqui.
Só que existe um entendimento que vai muito além disso. Porque pacificador o que é? Aquele que tem paz, que leva a paz. E que paz é essa? Essa semana, o Ruberval colocou no grupo da igreja lá um João 14, 27, que diz justamente isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, não é essa paz que o mundo dá, a paz de Deus é outra. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, essa paz que nós temos que levar não é a paz que o mundo, não é simplesmente essa você evitar um conflito. É a paz de Deus. Nós, como pregadores do Evangelho, nós levamos a paz de Deus. Se nós levamos a paz, o Espírito Santo para dentro de um lar, dentro daquele lar vai existir paz. Dentro do nosso lar, se nós levarmos a paz de Deus, lá dentro vai existir a paz. Essa é a paz de Deus. Se nós levarmos a palavra do Evangelho a alguém que não conhece ainda, ele vai passar a conviver com essa paz de Deus. Então eu entendo que muito mais do que está dizendo aqui, é essa paz que Jesus queria dizer nessa bem-aventurança, esses pacificadores. Quando nós conseguimos transmitir a paz de Deus para as outras pessoas. Ou seja, a gente consegue repassar a paz, a gente não fica só com a paz para nós. Nós conseguimos passar essa paz para os outros. Isso é ser pacificador. E quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos agradando a Deus. Amém? Quatro, os perseguidos por causa da justiça. O Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. O preço pode ser bem alto. A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Pode haver perseguição física por causa da nossa fé, mas muitas vezes a perseguição é muito mais útil, sejam calúnias que temos de levar ou a perda de amigos porque somos crentes. Até hoje, em vários países, ser crente é sofrer expulsão de casa ou mesmo morte como mártir. A condição de ser desprezado ou rejeitado, injuriado e perseguido é um sinal do discipulado cristão, da mesma forma que um coração puro ou misericordioso. Não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Perseguição tem sido a marca dos fiéis no decorrer da história. Em relação ao tempo do Antigo Testamento, lemos: outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. No início da igreja, os discípulos sofreram a calúnia de estar embriagados. Os discípulos foram presos e se lhes ordenou que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Estevão foi apedrejado e tornou o seu primeiro mártir. Continua? Sim. Motivo da perseguição. Por causa da justiça, não há crédito em ser perseguido por causa da nossa estupidez ou pecado. Por minha causa, quando aceitam Cristo e a salvação que Ele oferece, no mundo onde Cristo foi rejeitado e crucificado, seus seguidores devem esperar compartilhar dos sofrimentos dele. Reação diante da perseguição. Regozijai-vos e exultai. Prêmio pela perseguição, grande é o vosso galardão. Amém. Então diz aqui no versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Repare que ele diz quando, ele não diz se vos injuriarem. Ou seja, ele não está dizendo que pode ser que você seja injuriado, ele está dizendo que você vai ser.
Ele só nos está dizendo que é agora ou amanhã, mas que você, ou seja, isso é uma garantia. Que se você lutar pela justiça de Deus, você vai ser perseguido. Então isso é muito importante, né? Que a gente cada um faça a sua reflexão. Quem já foi perseguido por causa da justiça de Deus? Vamos ver. Então, a gente imagina, alguém é perseguido simplesmente por querer a justiça? Nós temos as leis que determinam, né, tudo que a gente tem que fazer. Se você querer que seja cumprida aquela justiça, você vai ser perseguido? Ninguém é perseguido quando a gente pensa da mesma maneira, né? Ou seja, só há perseguição quando há uma contrariedade de interesses. Você é perseguido por uma pessoa que pensa da mesma forma como você? Ninguém é. Então é isso que Jesus está querendo nos dizer. Que nós vamos ser perseguidos quando a gente, por causa da justiça de Deus. Ou seja, quando nós seguirmos, né, a retidão, a santidade de Deus. Porque o mundo não suporta essa justiça. Lá em 1 Coríntios 1,18 diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Ou seja, o mundo não aceita a justiça de Deus. E daí, se a gente viver da mesma maneira que o mundo vive aí fora, a gente é perseguido? Não, de forma nenhuma. A gente está vivendo como eles. Então por que nós não somos perseguidos? Então isso serve para a nossa reflexão. Será que nós estamos defendendo a justiça de Deus aí fora nesse mundo ou só aqui dentro da igreja? Então, né, que a gente tenha muita consciência de que os nossos interesses são diferentes dos interesses das pessoas do mundo. E esse compromisso que nós temos com o Evangelho, ele não nos dá opção. Quer ver Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ou seja, a gente não pode amar as coisas do mundo. Ou a gente ama as coisas do mundo, ou as coisas de Deus. E quando a gente sofre por causa da defesa dessa justiça de Deus, o que a gente tem que fazer? Regozijar-se. A gente viu aí na pregação da missionária Conceição sobre o sofrimento daquelas pessoas lá principalmente lá no Oriente, que defendem a palavra de Deus. A gente viu o que é ser perseguido. Que isso sirva de exemplo para nós. Conclusão. Todos os crentes devem demonstrar todas as características detalhadas aqui. Crentes não têm a liberdade de escolher alguma área especial e negligenciar outra, mas são chamados a crescer em todos os aspectos. Tal inversão dos valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos do Deus das Escrituras aparecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados, aqueles que o mundo rejeita. Stott. Então, ao contrário, né, do que o mundo, Deus, a gente vê através dessas bem-aventuranças, dos ensinamentos de Deus,
que a felicidade não está naquilo que a gente tem, do que a gente possui, do que a gente constrói, não está no prazer, mas sim ela está o quê? No desapego das coisas, no nosso choro, na mansidão, na nossa lealdade, na nossa misericórdia, na nossa sede e fome de justiça. Aí que nós vamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. E que essas bem-aventuranças sirvam para a gente fazer uma análise da nossa vida, como é que nós estamos vivendo. Né? A gente vê cada uma aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito. Nós temos demonstrado isso na nossa vida? Nós temos chorado pelos nossos pecados dos outros? Nós temos tido misericórdia? Nós temos sido perseguidos por buscar a justiça de Deus? Isso aqui são ensinamentos de Deus para se nós quisermos alcançarmos a salvação, ver a Deus, viver no seu reino, nós temos que viver isso aqui. Isso aqui não é uma opção, isso é uma condição. E Jesus nos prometeu, né, que se nós formos fiéis às suas instruções, nós seremos fartos, nós viveremos com Ele, nós veremos a Deus. E outra coisa, a gente vê, desde lá da aula passada, que esses ensinamentos, elas não são dados a toda a população em geral. Elas são dadas apenas a nós, ou seja, aqueles que conhecemos a Cristo, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Ou seja, como que a gente deve viver como cidadãos do reino. Então é isso que a gente tem que demonstrar, é isso que a gente tem que viver. E que a gente não precisa anular a nossa vida pessoal para alcançar isso. Porque isso aqui está num patamar muito superior. E é nisso que nós temos que encontrar a nossa felicidade. Em poder cumprir, em poder obedecer à vontade de Deus. Então, que cada um de nós possa ser feliz, possa demonstrar na nossa vida, possam demonstrar no nosso caráter todas essas bem-aventuranças. E que nós podemos nos encontrar depois da nossa ressurreição. Podemos todos ser salvos em nome de Jesus. Amém?